Bem-vindos ao curso Abelhas e Polinização na Agricultura. Meu nome é Carmen Pires, eu sou pesquisadora aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, né? Uma das unidades da Embrapa que fica em Brasília, Distrito Federal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o algodoeiro, né? As abelhas visitantes florais e o serviço de polinização no algodoeiro. Eu fiz aqui um breve roteiro, né? Então, rapidamente, o que é a cultura do algodoeiro no Brasil, qual que é o sistema reprodutivo do algodoeiro, vamos falar um pouquinho das abelhas no algodoeiro e vamos finalizar tentando responder essa pergunta, né? Serviço de polinização assistido no algodoeiro é possível? Bom, a cultura do algodão, ela é uma cultura chave no mundo, né? 90% da produção de fibras no mundo é dependente do algodão, do algodoeiro. São 52 gêneros, são 52 espécies, né, de Gossypium, né, no mundo. Dessas, quatro só são domesticadas e cultivadas, né? Então, que é o arbóreo, herbáceo, barbadense e o Gossypium hirsutum. E a que nós cultivamos aqui no Brasil é o Gossypium hirsutum. São diferentes variedades de Gossypium hirsutum. No Brasil, né, mais de 80% da nossa produção de algodão está no centro-oeste, nas áreas de cerrado, né? Ela é responsável o Brasil é um dos maiores produtores de algodão no mundo, né, em termos de área plantada e de produção de fibra, mas também nós temos uma produção nós temos uma produção feita por pequenos produtores no Nordeste brasileiro. Então, a gente tem uma agricultura altamente tecnificada, né, em grandes extensões de área, nós estamos falando de áreas de 5 mil a 10 mil hectares, há pequenas áreas de produção de agricultura familiar, no máximo 8 hectares, 10 hectares, 4, 2 hectares, geralmente cultivado em consórcio com outras culturas, e é onde tem hoje uma pequena produção de algodoeiro, de algodão orgânico, né, certificado. O algodoeiro, né, ele tem a flor completa. Isso significa que ele tem tanto a parte feminina quanto a parte masculina, né, numa mesma flor, né? Então, aqui é um esquema, na parte, um esquema de uma flor de algodão, então a parte masculina com a parte feminina. Os grãos de pólen do algodoeiro, eles são muito grandes, né, e muito viscosos, né, e isso dificulta o transporte desse grão de pólen pelo vento. Então, o sistema reprodutivo do algodoeiro, ele fica entre plantas autógamas, é a autopolinização, e plantas alógamas, que é a fecundação cruzada. Essas taxas de fecundação cruzada, elas são muito variáveis, né? De acordo com a região e de acordo com a variedade avaliada, né? Então, são trabalhos aqui até antigos mostrando que em Minas Gerais essa polinização cruzada variou entre 10% e 35%, 36%, e no Nordeste, algumas áreas do Nordeste, a 70%. O algodoeiro, ele apresenta uma flor que é típica de uma flor entomófila, significa que ela atrai muitos visitantes florais, né? Porque ela possui, além de nectários florais, ela possui 5 nectários florais, ela também possui nectários extraflorais. Então, ele é uma árvorezinha que foi domesticada, ele tem muitas características, né? Ele produz muito pólen também, então ele é uma planta que atrai muitos insetos, dentre eles muitas abelhas. Aqui é só mostrando, né, como é que a fecundação se dá. Então, aqui é um exemplo de autofecundação, né, que é o pólen da mesma flor fecundando o estigma da mesma flor, e aqui a fecundação cruzada, né? Então, seria o pólen de uma flor num indivíduo fecundando o estigma de uma outra flor em outro indivíduo. E essa fecundação também pode acontecer entre flores dentro do mesmo indivíduo, só que não seria uma autofecundação também. Nós já temos dados mostrando que as abelhas são os principais responsáveis por essa fecundação cruzada no algodoeiro. Aqui só um dado de coleta de insetos, né, de visitantes florais e de abelhas, só para você ter uma ideia, num total aí de quase 1.700 indivíduos coletados, né, 52% desses indivíduos eram abelhas. Quando nós falamos em termos de morfespécie, 50% desses indivíduos eram espécies de abelhas.
Nós temos as 5 famílias, né, que ocorrem no Brasil, estão representadas na fauna de abelhas que visitam o Godoeiro, né? Então, aqui, só para você ter uma ideia, 77% pertence à família Apidae, né? Mas nós temos as outras famílias sendo também representadas, tá? Nós estamos falando em termos de 30 espécies, né? Principalmente Apis mellifera e Trigona spinipes, né? Que são abelhas sociais, né? São 110 espécies diferentes visitando as diferentes regiões no Brasil. Essa coleta são coletas feitas aí em diferentes regiões, no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, norte de Minas, né, e Nordeste brasileiro, Paraíba, Ceará. E o bioma cerrado, ele foi realmente, nos últimos anos, o mais amostrado, né? Então, essas comunidades das abelhas no Algodoeiro, elas são formadas por muitas espécies, né? Com pouco abundantes, né? Desculpa, muitas espécies raras, né? Pouco abundantes, e um grupo pequeno de espécies abundantes, tá? Então, aqui são 8 localidades amostradas entre o Distrito Federal e Mato Grosso, né? E foram feitas coletas em áreas com e sem inseticida. Então, só para ter uma ideia, vocês podem ver que nas áreas, essas áreas que estão circuladas aqui em azul são áreas sem inseticida. Então, podem ver que na área com inseticida, essa cauda, né, que são as espécies mais raras, elas somem, né, praticamente. Então, áreas com inseticidas ficam as espécies mais abundantes, as espécies menos abundantes não aparecem. Aqui, só para ter uma ideia também, nós fizemos coleta em algodoeiro convencional em Mato Grosso e o algodoeiro orgânico na Paraíba. Então, nesse gráfico de cima está mostrando o total de indivíduos por horário, né? Essas duas curvas de baixo são áreas de algodoeiro convencional. Esse aqui é uma área de monocultura, 5.000 hectares de algodão. Esse já é um algodoeiro convencional, mas um algodoeiro de uma área menor, com menos uso de inseticida. E essas outras duas curvas são as áreas de produção orgânica. Quando a gente faz a abundância relativa, só há uma mudança entre as duas áreas para o esforço de coleta, mas continua mantendo a mesma proporção. O que a gente pode ver aqui é que a abundância cai drasticamente na área de convencional e monocultura, a área extensa. Aqui, nesse gráfico, a gente mostra a abundância de abelhas com o volume de inseticida por hectare. A gente vê o seguinte, que quando o volume de inseticida aumenta, nós temos também uma caída drástica na abundância, tá? Esse dado foi feito para uma fazenda em Mato Grosso. Bom, usando os dados de amostra, eu quero chamar a atenção que mesmo nas áreas com inseticida, você ainda coleta algumas abelhas, né? Então, usando os dados de amostragem de 2 locais sem aplicação de inseticida, nós identificamos 3 espécies de abelhas silvestres que têm uma distribuição geográfica mais ampla e mais abundante nas flores do algodoeiro, né? Tirando isso, mesmo e nesse caso aqui, nós não tínhamos colocado ninho, não tinha ninho de apis nas áreas. Então, nós temos a Apis mellifera e mais essas outras 3 espécies de abelhas silvestres, né? Fizemos também experimentos para avaliar o papel dessas abelhas na polinização do algodoeiro. A gente fez nas áreas de monocultura, sem introdução de ninhos, né? A gente só estava avaliando as faunas silvestres. Então, nas áreas de grande extensão, usamos um protocolo da FAO, que é avaliar a abundância e diversidade de abelhas longe e perto de mata, e nas áreas de pequeno produtor, como não era possível avaliar perto e longe de mata, porque as áreas eram tantos pequenas, com bastante vegetação de caatinga no entorno, nós fizemos experimentos de exclusão. Aqui, só para você ter uma ideia como é que foi feito, isso é uma fazenda de 5.000 hectares em Mato Grosso, em Sinop, Mato Grosso. Cada quadradinho desse aqui é uma área demarcada na área de algodoeiro, né? De 25 metros quadrados. E aí, o que a gente tem? A gente marcava próximo de vegetação natural e longe de pelo menos 2 quilômetros de distância entre a área mais próxima de vegetação natural. E aí, nessas áreas, nós avaliamos
a abundância, a diversidade e acompanha isso durante 3 vezes durante o ciclo de floração e no final do ciclo do algodoeiro coletamos os capulhos, avaliamos o peso do capulho, o número de sementes, a produção e calculamos a produção de fibra por hectare. Já nas áreas, como eu falei, nas áreas de pequeno produtor, nós trabalhamos com os experimentos de exclusão, que é basicamente você deixar flores abertas para a visitação das abelhas, você deixar as flores fechadas ou ensacadas na fase de botão floral para evitar a interferência das abelhas, e esse algodoeiro se reproduzir só por autopolinização. E também fizemos a polinização cruzada, que é pegar o pólen de uma flor e polinizar o estigma de outra flor. Então, aqui alguns dos resultados, né? Então, esse para as áreas de monocultura, né? Então, aqui eu tenho a riqueza de espécies, ela foi maior, né? Em áreas perto de mata, a abundância também, e a porcentagem de fibra, né? Nós tivemos aqui 57, quase 58, 57% de uma maior riqueza nas áreas próximas de mata, em torno de 2% de produção de fibra, 18% no número de sementes, né? Nós temos que lembrar que cada semente é um óvulo que foi fecundado e em cada a pluma cresce no entorno da semente. Então, se eu tenho mais sementes, mais fibra, né? E também, quando a gente calculou a produtividade, quilograma de fibra por hectare, nós encontramos em torno de 18,5% de fibra a mais, né? Quando nós fizemos, né, uma simulação, né, pegamos a área os dados de produção da fazenda, né, e fizemos uma regressão em termos de riqueza de espécie e produção, a gente viu o seguinte: mesmo naquele estágio onde nós amostramos e tinha apenas 4 abelhas, Apis mellifera e mais 3 abelhas, quando nós tínhamos essa presença de abelhas, nós tínhamos um incremento na produtividade, seria de 27% a mais de fibra. Significa o quê? Mesmo numa fazenda manejada com inseticida, se o produtor tivesse, de uma maneira uniforme, Apis mellifera e mais 3 abelhas silvestres nessa área, ele poderia ter um incremento em torno de 27% a mais de fibra. Isso para a safra de 2011, 2012. Quando nós fomos para os experimentos da área de pequeno produtor, o resultado se repetiu, né? Lembrando aqui que eram flores abertas e flores fechadas, né? E aí a gente viu o peso, né, dos capulhos, a produção de fibra, a produção também, o número de sementes, né? Então, essa primeira barra é aberta à visitação e aqui fechada à visitação. Então, nós tivemos capulhos mais pesados, nós tivemos um aumento de produção de fibra de 12% a 16% e 17% a mais de sementes no fruto. Lembrando que esse dado confirma os dados que a gente fez, essa medida indireta, usando o protocolo da FAO para as áreas grandes. Só para mostrar esse dado aqui, que nós tivemos aqui, por exemplo, no algodoeiro convencional, na safra de 2011, 3 abelhas por hora de amostragem, enquanto que no algodão orgânico, 35 abelhas por hora. Na safra de 2012, isso reduziu, nós tivemos meia abelha por hora, tá? E aqui, nessa safra de 2012, trabalhando em outra área, nós tivemos 51 abelhas por hora nessa área. Então, concluindo os experimentos, nós podemos dizer o seguinte, que a maioria das espécies são raras, a Apis mellifera é a mais abundante em todas as áreas, independente do sistema de cultivo, tanto no convencional quanto no consórcio sem aplicação de inseticida, e mesmo nas áreas orgânicas. Tem uma redução, mas ela ainda é muito abundante. Nas áreas de produção convencional, baixa diversidade e densidade de abelhas. Nós tínhamos apenas 6 espécies de abelhas. A Apis mellifera tinha 12% a mais, né, de densidade do que a média encontrada, 12% a menos, desculpa, do que a média encontrada em áreas de pequena produção orgânica. As áreas localizadas, mesmo nas áreas, vamos dizer assim, mesmo nas áreas convencionais, áreas localizadas próximo de vegetação natural têm densidades superiores àquelas observadas nas áreas longe de vegetação natural. Então, a gente pode concluir que nossos resultados mostram que a produção próxima de vegetação natural, na vegetação natural, ele é influenciado positivamente na produção
muito possivelmente devido à presença de abelhas nessas áreas. Inclusive, o pessoal do melhoramento de algodão, quando precisa isolar, eles trabalham em áreas longe de vegetação natural, ou colocam barreiras, né? Barreiras com plantas para evitar a visitação de abelhas, já sabendo dessa possibilidade da polinização cruzada promovida por elas. Bom, tendo em vista o que nós discutimos anteriormente, a gente pode agora discutir se o serviço de polinização assistida no algodoeiro é possível. Eu quero chamar a atenção que nas áreas convencionais de monocultura, nós temos uma alta incidência de insetos praga. O algodoeiro, ele é uma planta, como eu falei anteriormente, que atrai muitos insetos. E nós temos um grande competidor com as abelhas, que é o bicudo do algodoeiro. O bicudo do algodoeiro ele ocorre exatamente no período de floração do algodoeiro. Ele ataca o botão floral, então ele não deixa nem que ocorra a produção de flores. Então ele é um competidor com as abelhas, né? Nesse recurso. Ele também come o pólen. E por isso nós temos um alto uso de inseticidas. Nós também temos um outro desafio muito grande, que é o tamanho das nossas áreas de monocultura de algodoeiro. Isso dificulta um manejo integrado de pragas e dificulta a inserção de abelhas nesse sistema de produção, justamente porque eu tenho que ter um uso, né, de inseticida, e a logística é muito complicada, né? Então, eu coloco que hoje nós temos a polinização ainda não, a polinização assistida, que significa introduzir ninhos, ainda não é possível no algodoeiro. Mas nós temos que trabalhar com a possibilidade da manutenção de espécies silvestres, né? E como que a gente pode promover a manutenção dessas espécies silvestres? Enriquecendo as áreas de mancha de vegetação natural, né? Se é possível, né, por exemplo, recomposição de áreas degradadas, com plantas que servem de pasto apícola para essas abelhas, fornecedoras de pólen e néctar, e locais também para nidificação, né, para construção de ninhos. A gente tem que lembrar que muitas das abelhas precisam de ocos de árvores, né? Manter plantas de crescimento espontâneo, né, para servir de fonte de alimentação alternativa para essas abelhas fora da época de floração da cultura-alvo. Usar controle biológico e práticas culturais para manejo de pragas, né? No caso do bicudo, por exemplo, é destruir restos, né, de cultura, porque ele pode se criar nesses restos de cultura. E aí, em relação aos inseticidas, fazer, se não tem um controle biológico para aquela sua praga-alvo, fazer as aplicações durante a noite, fora do período, né, após as 17 horas, fora do período de visitação das abelhas no algodoeiro. Nós sabemos que as abelhas, a maioria das abelhas visitam o algodoeiro entre 10 da manhã e 3 horas da tarde, né? Porque nós sabemos que a aplicação noturna reduz, a aplicação fora do horário de visitação reduz muito a exposição das abelhas a esses pesticidas. Em relação aos neonicotinoides e fipronil, não aplicar entre 55 e 100 dias após a emergência das plantas, porque esse é o período de maior florescimento do algodoeiro e visitação de abelhas. Nós já sabemos, nós temos dados mostrando mortalidade de abelhas desses compostos, né, dos nicotinoides, neonicotinoides e fipronil. Não aplicar esses produtos entre 10 e 15 horas em absoluto, tá? Que esse é o período de maior visitação. E fora do período de floração, também restringir o uso desses produtos nas bordaduras das culturas, né? Porque se faz divisa com as manchas de vegetação natural, que você vai estar atraindo abelhas para essas bordas e esse produto vai matar essas abelhas. Também não se recomenda a pulverização com tiametoxan, clotianidina, acetamiprid, fipronil em culturas de inverno. São aquelas culturas que é usado na rotação de culturas, tá? Porque essas culturas atraem as abelhas e você vai estar matando abelhas que poderiam visitar a sua cultura. Então, com isso, eu queria agradecer, deixar aqui os meus contatos, né, para alguma pergunta, e é isso. Muito obrigada.